Voltar a falar do drama que vivem os pacientes de Covid-19 no Amazonas. Sobre a situação, nós conversamos agora ao vivo com o Dr. Geisen Oliveira. Ele é infectologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia. Dr. Geisen, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Prime Time. Muito obrigado mesmo, porque a gente está vendo uma gravíssima crise bem pontual na distribuição de oxigênio. A demanda está 3 vezes maior do que no começo da pandemia. Eu queria saber do senhor o que explica essa gravidade que parece maior desta vez. Olha, até poucos dias atrás nós não tínhamos muitas informações além da conhecida negligência das autoridades sanitárias e da própria população em relação às medidas de distanciamento físico, ao uso adequado de máscara e a higienização das mãos e desinfecção das mãos. Mas recentemente, e infelizmente para o desapontamento generalizado, da nossa vigilância laboratorial, especificamente da vigilância genômica, nós fomos surpreendidos pelo Ministério da Saúde do Japão com essa notícia de uma possível nova cepa. Então, é provável que essa possível nova cepa esteja contribuindo de forma significativa para a configuração desse quadro com explosão no número de casos novos, explosão na demanda de leitos de internação hospitalar, tanto clínicos como de UTI, e, por último, explosão na mortalidade com esse momento crítico, experimentado pela população de Manaus e sem paralelo em toda a história da epidemia de Covid-19 no Brasil e provavelmente do planeta. A carga que está saindo de São Paulo hoje são 386 cilindros de oxigênio. Ajuda por quanto tempo os hospitais a atender os pacientes de Covid? Olha, isso é muito relativo, porque vai depender da quantidade de pacientes que nós vamos admitir nas unidades hospitalares, porque a demanda por leitos hospitalares ela é muito grande. Você tem, inclusive, uma quantidade grande de pacientes esperando em fila de espera do interior, tem pacientes da capital e, infelizmente, a previsão de consumo de oxigênio feita pelo governo estadual do Amazonas, ela estava muito aquém da necessidade diante desse pico explosivo que foi veladamente ignorado, não só pelo governo do estado, mas também por autoridades do nível federal. Nós fizemos questão de alertar a Comissão Nacional de Covid-19, a Comissão Mista da Câmara e do Senado, mas nós não obtivemos uma única resposta em mais de 5 contatos oficiais que nós fizemos, não só com eles, mas também com a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Dr. Geisen, eu vou trazer aqui para essa conversa a nossa analista de política, Renata Agostini, direto de Brasília. Mas antes, Renata, eu queria que você também desse um panorama da situação no Amazonas, em Manaus, inclusive falando das restrições que foram impostas para conter o avanço da Covid, ou pelo menos para tentar conter o avanço da Covid. Márcio, o que eu ouvi hoje ao longo do dia do governador Wilson Lima, também o deputado Marcelo Ramos, que é do Amazonas, foram relatos muito duros sobre o que aconteceu ao longo do dia, Uma crise sem precedentes, foi o que disse o governador Wilson Lima. Ele me disse que ao longo de todo o dia de hoje, a gente teve em hospitais de Manaus profissionais de saúde se revezando para bombear oxigênio manualmente e para garantir, então, que os internados chegassem até o fim do dia. O deputado Marcelo Ramos, ele me disse que no momento que a gente tem em Manaus é um caos absoluto. E aí o governo, então, do Amazonas decretou um toque de recolher, a gente vai ter restrição por 10 dias em todos os municípios do Amazonas. Pediu também o governador para o Ministério da Saúde um reforço nesse transporte de cilindros de oxigênio, que venha, é o que o governo federal está tentando fazer, uma aeronave dos Estados Unidos com uma capacidade maior, e começa essa remoção dos pacientes. Inicialmente, segundo Wilson Lima, 100 já vão direto para Goiânia, mas o objetivo é que nos próximos dias 750 sejam enviados para hospitais de outros estados. Diante disso, a minha pergunta é sobre os dias que antecederam
para a gente entender por que chegamos nesse ponto, doutor. Houve descuido das medidas de restrição? O senhor falou agora brevemente sobre uma possível relação dessa nova cepa com a explosão de casos. Não era possível prever que teríamos, nesse momento, um pico de demanda? Olha, não só era possível, como nós documentamos tudo isso, Renata e Márcio, tá? Porque, como disse agora há pouco ao Márcio, né, nós temos modelos, né, previsões que foram apresentadas, inclusive, em discussões com comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e vários atores da sociedade amazonense e de fora do Estado do Amazonas, né? Então, nós tivemos esse fator preponderante, que foi a negligência das autoridades sanitárias e da população, que permitiu, inclusive, que essa circulação viral forte que nós tivemos de novembro para dezembro, provavelmente fosse a responsável por mais essa mutação que deve ser confirmada do novo coronavírus nos próximos dias. Então, esses três fatores aí, as negligências sanitárias da população e essa surpresa da nova variante do coronavírus, elas certamente ajudam a entender essa situação de completo colapso e, como disse o governador repetidas vezes, né, um colapso sem precedentes. Agora, doutor Geisen, logo no começo da pandemia, a gente falava que, sim, o Amazonas está sofrendo muita gente contaminada, mas, em tese, isso será bom, porque vamos criar uma imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva, ou seja, muita gente adoeceu, teremos uma população protegida. Essa imunidade não aconteceu. Márcio, essa é uma discussão que nós também levantamos, inclusive, no mundo científico, né? Nós enviamos um technical comment para a revista Science, uma das mais respeitadas do planeta, né, para tentarmos questionar a inviabilidade e a forma irreal como essa estimativa sobre possível imunidade de rebanho foi feita para Manaus. Infelizmente, por questões que nós não conseguimos entender até hoje, os editores não avaliaram o nosso technical comment. Nós, inclusive, informamos que Manaus estava entrando em colapso da sua rede hospitalar e que, portanto, essa tese da imunidade de rebanho, liderada, lamentavelmente, por pesquisadores brasileiros, ela é uma tese estapafúrdia que não tem eco com a realidade. E essas imagens que vocês estão mostrando, Márcio e Renata, elas são indubitáveis, elas são incontestáveis e nos mostram que a imunidade natural de rebanho, ela é impraticável e, antes de qualquer coisa, um crime contra a saúde pública e contra a humanidade. Dr. Geisen Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço também a presença da Renata Agostini, que continua com a gente e vai voltar ainda nessa edição do Prime Time. Boa noite, professor. Boa sorte aí para vocês em Manaus, no Amazonas.